Graça e paz, meus irmãos. Saudade de vocês. Bom, mas enquanto ainda não podemos nos reunir, vamos pensar sobre essa reunião, ansiar por ela. Hoje nós vamos tratar sobre a arte de ir para a igreja. Então se preparem, porque quando nós formos juntos, vamos celebrar ao nosso Deus. Enquanto isso, faça do teu lar a tua igreja, e deve ser assim não somente agora, mas deve ser assim sempre. Deus te abençoe nessa caminhada. No fim de toda a pregação que eu faço no evangelismo de rua, eu insisto para que as pessoas procurem uma igreja. Há muitos benefícios que estão na minha mente quando eu insisto nisso. Essa pessoa estará em um ambiente onde a palavra de Deus é diretamente anunciada, sem as interrupções de uma conversa. Ela estará em meio a pessoas que já foram regeneradas em Cristo, e isso ajudará a ver modelos, exemplos, padrões. Ela se colocará debaixo de uma liderança espiritual que cuidará da sua alma, será recebida e terá o apoio da família da fé e assim por diante. Mas eu sei que Deus não está somente preocupado com essas questões quando reúne o seu povo em uma comunidade. Ali também se forma um ambiente onde as nossas motivações são colocadas à prova. Eu posso afirmar que o que fazemos juntos ali só tem validade quando nossas motivações também forem válidas. Você sabe, as pessoas podem ir à igreja por diferentes razões. Uma boa razão seria porque você crê no Salvador, reconhece o profundo amor de Deus e agora ama a Deus e deseja adorá-lo juntamente com o restante do povo de Deus e quer honrá-lo com todo o seu ser. Essa é uma excelente razão. Mas nem todo mundo frequenta a igreja por esse motivo. Algumas pessoas frequentam a igreja por medo e não por um temor sagrado do Senhor. Elas creem que se forem para a igreja, no último dia Deus vai permitir que elas entrem na glória eterna. Então isso gera um tipo de superstição em relação à igreja. Outras pessoas fazem isso por obrigação. Elas sentem que porque vieram de uma família cristã e porque agora são pais que querem criar seus filhos nesse padrão, elas precisam ir para a igreja. Outros podem ir porque há uma chance de encontrar pessoas solteiras e de bem, que queiram um relacionamento sério. Outros podem ir por insônia. Eles não conseguem dormir, mas sabem que se for ouvir aquele pastor baixinho falando, isso vai colocá-los para dormir, nunca falha. Bom, há milhares de motivações erradas, certamente, para ir à igreja, e também há milhares de desculpas para não ir. Uma igreja, certa vez, colocou um texto no boletim para se antecipar a isso. O texto dizia: para que todos possam frequentar a igreja no próximo domingo, teremos um domingo sem desculpas. Leitos serão colocados no hall de entrada para que todos que dizem domingo é o meu único dia para dormir possam vir. Dorflex estarão disponíveis para aqueles que foram dormir tarde assistindo TV no sábado à noite. Nós teremos capacetes também para aqueles que dizem: se eu for para a igreja, o teto vai desabar em mim. Cobertores serão fornecidos para aqueles que pensam que a igreja é muito fria, e outra área terá seus ventiladores ligados para aqueles que reclamam do calor. Teremos também aparelhos auditivos para aqueles que dizem que o pastor fala baixo demais e tampões para os que dizem que ele prega muito alto. Cartões de pontuação estarão disponíveis para quem desejar listar os hipócritas presentes. E disponibilizaremos 100 almoços para aqueles que dizem não poder ir porque tem que cozinhar. Há uma área com árvores e gramado para aqueles que gostam de buscar a Deus na natureza. E, finalmente, haverá decorações de Natal para aqueles que nunca viram a igreja sem elas. Bom, hoje o nosso texto para a mensagem será Eclesiastes capítulo 5. Esse livro do Antigo Testamento tem um nome parecido com a expressão igreja, eclesia. Na verdade, as palavras vêm da mesma raiz. Assim como a igreja é a junção de um grupo separado, Eclesiastes é a reunião de diferentes ideias que são capturadas a partir da experiência de vida do pregador, que é como Salomão se nomeia no texto.
No capítulo 5, o pregador está olhando para as pessoas que estão vindo para o templo que ele construiu em Jerusalém, elas estão vindo para o culto público, e nos versos 1 ao 7 há uma lista de coisas certas e erradas para aqueles que participariam do culto público. E é nisso que nós vamos focar a nossa atenção. O título da mensagem de hoje é A Arte de Ir à Igreja. Eu vou dizer o porquê o título é esse. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia: casar é fácil, permanecer casado é mais difícil, agora permanecer casado e feliz por toda a vida poderia ser considerado uma arte entre as belas artes. E eu penso que poderíamos dizer algo parecido em relação à igreja. Ir à igreja é fácil, permanecer na igreja é mais difícil. E permanecer fielmente comprometido com a igreja ao longo da vida seria considerado arte entre as belas artes. Então existe uma certa arte, algo que precisa ser aprendido sobre sua preparação para o culto público. E aqui Salomão nos dá 3 preocupações ou 3 coisas que deveríamos ter atenção quando nos juntamos para isso. Primeiro, preste atenção à sua aproximação de Deus. Segundo, preste atenção na sua afirmação para Deus. E terceiro, preste atenção na sua atitude diante de Deus. Essa é a linha que vamos seguir, mas antes eu gostaria de ler o texto para você. E o texto diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Ok, a primeira coisa é, preste atenção na sua aproximação de Deus. Agora, por que Salomão chamaria atenção para isso? Bom, eis o porquê. Ele percebeu que havia pessoas que guardavam a lei cerimonial, mas violavam a lei moral. Eles realizavam o ritual, realizavam a cerimônia, mas viviam um padrão duplo, sendo desonestos no dia a dia, desrespeitando o próximo e coisas do tipo. E Salomão diz que isso é tolice. É tolice pensar que você pode se aproximar de Deus apenas para cumprir um ritual. É tolice pensar que você pode simplesmente trazer um cordeiro para Deus e está tudo certo. Olha Deus, aqui está meu sacrifício, ok? É tolice pensar, bom, eu já vim à igreja, fiz algumas orações. É tolice pensar, eu entreguei o meu dízimo e até dei uma oferta. É tolice pensar que eu posso encobrir a realidade que eu vivo com uma cerimônia. Um exemplo que me vem à mente é o primeiro rei de Israel, Saul. Saul tentou encobrir uma vida de desobediência com um ritual de sacrifício. Era um ritual tolo. Ele tinha voltado de uma batalha onde desobedeceu a Deus. Deus tinha dito, livre-se de tudo, até dos animais. Mas ele trouxe os melhores animais para si e a sua desculpa foi, eu trouxe os melhores animais para cá para sacrificar ao Senhor. Mas o profeta diz para ele, olha, obedecer é melhor que sacrificar e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Sim, Deus tinha dado a lei cerimonial, mas ela nunca poderia estar desassociada da lei moral. Em Isaías, capítulo 1, Deus disse que estava cansado dos sacrifícios deles. E por que Deus estava cansado? O motivo não era o sacrifício em si, mas a condição do coração da pessoa que trazia o sacrifício. Você não pode separar o que é trazido da pessoa que o traz. Lembra de Caim e Abel? Deus disse para Caim em relação à sua oferta, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então essa aproximação meramente cerimonial não funciona para Deus. Não adianta dizer, mas eu já fui batizado, ou eu já professei a fé. Esse tipo de encobrimento cerimonial não funciona com Deus. Outra maneira de se aproximar de Deus de forma equivocada é uma aproximação superficial. Os versos 2 e 3 dizem,
Não te precites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Bom, essa é a abordagem das palavras precipitadas, ou das palavras ditas de forma mecanizada, sem reflexão, ou da tentativa de encher as orações com palavras floridas que nunca impressionam a Deus, embora possam impressionar as pessoas ao redor. Você lembra do que Jesus disse em Mateus 6? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Havia um menino na reunião de oração numa igreja que, enquanto as pessoas oravam, ele estava orando também, mas falando alto a ponto de o pastor ouvir o que ele dizia. Sua oração era Tóquio, 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 Tóquio. Depois da reunião, o pastor foi até ele e disse: olha, eu fico feliz que você esteja orando aqui conosco, mas por que Tóquio? E o menino disse: olha, pastor, eu acabei de fazer uma prova de geografia na escola, eu estou pedindo para Deus fazer de Tóquio a capital da França. E até onde eu verifiquei, essa oração não foi respondida. John Bunyan, o escritor do famoso livro O Peregrino, ele disse: em oração é melhor ter coração sem palavras do que palavras sem coração. Agora, uma terceira aproximação é uma aproximação sincera. Esta é a correta. Volte ao versículo 1 e veja o chamado da abertura. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. A ideia aqui é de prestar atenção nos seus passos, observar sua caminhada quando se aproximar de Deus, ou mesmo de vir preparado. Então eu tenho uma pergunta para você. Como você se prepara para vir para a igreja? É claro, além de arrumar os cabelos, escolher a roupa, passar desodorante, perfume, o que for, como você se prepara? Como você se prepara interiormente? Quando você abre os seus olhos, que tipo de sentimento toma o seu coração antes que seus pés alcancem o chão? Você diz: Senhor, eu quero ter uma semana comprometida contigo. Eu oro para que o Senhor fale comigo por meio da sua palavra. Eu oro para que o Senhor trate comigo através da mensagem. Eu quero te ouvir e te servir. Agora, por que é tão importante ter cuidado ou estar preparado? O verso 1 diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então devemos estar preparados porque Deus quer falar conosco, é por isso. Deus tem algo a nos dizer. Ora, se o Criador do universo tem algo para te dizer pessoalmente, é melhor você estar preparado. Nesse sentido, você adora a Deus com seus ouvidos. Sua atenção e disposição para ouvir a partir de um coração que entende a importância do momento faz com que seus ouvidos se tornem instrumentos de adoração. Senhor, eu estou pronto para ouvir o que o Senhor tem a me dizer, e essa é a minha adoração. Então eu tenho que estar atento à minha aproximação de Deus, e ela deve envolver uma vida consagrada e uma prontidão sincera para ouvir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: nós devemos prestar atenção à nossa afirmação para Deus. Os versos 4 ao 6 dizem: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Bom, essa era uma prática comum no passado. Alguns lugares no Antigo Testamento, como Deuteronômio e Levítico, falam sobre como fazer um voto diante do Senhor. Mas o que se destaca é que os votos nunca são forçados, eles partem de uma decisão pessoal. É um compromisso feito a partir de uma decisão pessoal. Deus não diz: você tem que vir até mim fazer um voto. Não. Deus nunca disse algo assim, mas se você fizer votos, Deus dá regulamentos para isso. E a regra principal é: se você fizer um voto, você terá que cumpri-lo. Você não é forçado a fazer um voto ou estabelecer um compromisso, mas uma vez que você fez,
você deve cumprir o que prometeu. Então Salomão está advertindo sobre 2 pecados quanto a isso. O primeiro é o pecado daquele que faz um voto sem nenhuma intenção de cumprir e que, com isso, está, de alguma forma, mentindo para Deus. O segundo é o pecado de quem faz um voto, mas fica postergando o seu cumprimento para que, eventualmente, possa se livrar dele. Mas aqui está onde eu quero chegar. Quando nos reunimos diante de Deus, eu penso que é sempre um momento propício para estabelecermos compromissos. Deve ser um tempo de fazer votos e afirmações. Sempre que cantamos, lemos as Escrituras e ouvimos a mensagem, nós devemos nos perguntar, e agora? Que tipo de compromisso seria correto eu estabelecer diante de Deus? Ao término do sermão de Josué, no capítulo 24 do seu livro, ele diz: agora escolham a quem vocês querem servir. Quando o profeta Eliseu confrontou os profetas de Baal, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, ele disse ao povo: quanto tempo vocês hesitarão entre 2 opiniões? Se Baal é Deus, o adorem. Se Deus é o Senhor ou Yahvé, que o adorem. Até Jesus faz isso de alguma forma em Mateus 16, quando ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Então eles revelam as opiniões, mas depois Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Você vê o que ele faz aqui? Agora é pessoal, agora é o que você diz. Bom, considere alguns votos que nós já fizemos. Um voto que já fizemos foi o voto de entregar a nossa vida para o Senhor. Se você é um cristão, certamente você já disse: minha vida pertence ao Senhor, Tu és o meu Senhor e Salvador, eu quero que o Senhor reine sobre a minha vida. Provavelmente você já fez esse voto diante do Senhor. Considere o voto do seu casamento. Você fez um voto diante de testemunhas e diante de Deus. Eu não sei exatamente o que você disse, mas provavelmente foi algo do tipo: eu te recebo como minha esposa e prometo ser fiel, te amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Talvez você tenha feito outro voto em relação ao corpo de Cristo, o voto de que você iria apoiar os trabalhos da igreja e se submeter às autoridades dela enquanto elas permanecerem fiéis às Escrituras, e aos votos que você faz diante do Senhor depois de ouvir a sua palavra, depois de ouvir um sermão. Esses são muito pessoais, mas eles são igualmente sérios. Havia um rapaz apaixonado por sua namorada, o nome dele era Tom e o nome dela Diana. Ela tinha uma foto emoldurada e o Tom insistiu que queria uma cópia daquela foto. Então, um dia eles foram juntos a um estúdio que conseguia fazer cópias e quando tiraram a foto da moldura, na parte de trás havia uma nota de amor de Diana para Tom, que dizia o seguinte: meu querido Tom, eu te amo com todo o meu coração. Eu te amo cada dia mais e te amarei para sempre. Esse é o meu compromisso para a eternidade. Mas então havia uma observação abaixo. PS, se algum dia terminarmos, eu quero essa foto de volta. Bom, aqui está a minha pergunta. Se o relacionamento com Deus tem um PS ligado a ele, Tu és meu Senhor até que, ou Senhor, eu estou comprometido contigo, a menos que eu não consiga o que eu achava que conseguiria se te seguisse. Seu relacionamento com Deus tem um PS ou você é daqueles que tentam subornar a Deus? Senhor, se o Senhor me tirar dessa bagunça, eu darei R$500 para missões, eu prometo. Ou, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou te servir para o resto da minha vida. Eu já vi tantas pessoas se comprometendo com Deus, mas só até melhorarem um pouco. Depois se esquecem completamente do compromisso que fizeram. E o que é triste é que depois se lamentam de como as coisas estão indo. Porque o final do verso 6 diz: por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Bom, nesse ponto você provavelmente deve estar pensando: olha, Salomão tem razão, eu não devo fazer voto nenhum. Mas nesse caso isso não te colocaria na categoria da abordagem cerimonial ou superficial com Deus? Eu penso que o ponto principal é: pense com muito cuidado o que você vai dizer diante do Senhor. O que você disser deve ser real.
Preste atenção na sua afirmação para Deus. Esteja pronto a se comprometer de verdade. Ok, em terceiro e último lugar, nós devemos prestar atenção na nossa atitude diante de Deus. O verso 7 diz: porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Bom, eu creio que essa é a principal virtude, temer a Deus. Eu penso que essa atitude levanta ou derruba uma igreja, porque ela afeta tudo o que fazemos. Alguém disse certa vez que a vida é 10% o que acontece e 90% como você responde ao que acontece. Eu penso que a igreja funciona assim também. O seu entendimento do que acontece espiritualmente e da presença de quem você está afeta tudo. No verso 1 o texto diz: guarda o pé enquanto entrares na casa de Deus. É claro que para nós não se trata somente de um lugar, mas do momento de encontro para a adoração. Quando estamos reunidos para a adoração, estamos ali diante de Deus. Então o verso 7 termina com essa ordem: tu, porém, teme a Deus. E o temor a Deus é o que coloca as coisas no lugar. É o temor a Deus que te faz pronto para ouvir. É o temor a Deus que faz com que você cumpra seu voto e faça compromissos com disposição para cumpri-los. É o temor a Deus que faz com que você cante louvores com uma consciência atenta sobre o que você está proclamando. É o temor a Deus que te faz orar com sinceridade. Rubem Torrey disse: nunca devemos pronunciar uma sílaba de oração em público ou em privado até que tenhamos definitivamente consciência de que estamos entrando na presença de Deus e realmente orando a Ele. Então hoje eu te convido a avaliar sua relação com Deus e se há verdadeiro temor em seu coração. Você deve se perguntar: quando eu me reúno com os irmãos para o culto, eu faço isso somente por um senso de dever? É somente uma formalidade? Ou eu estou cumprindo uma cerimônia externa? Eu sou fiel no meu compromisso com o Senhor? Eu cumpro o que me comprometo a fazer? Eu tenho integridade nos meus lábios? Meu coração acompanha o que a minha boca diz? Eu verdadeiramente temo ao Senhor? Veja, Salomão alertou seus leitores para que todos entendessem que não se trata de um simples momento. Se você tratar essa ocasião como um momento qualquer, você não se beneficiará do poder e da glória que esse momento tem. Então, da próxima vez que você se juntar aos seus irmãos para a adoração pública, certifique-se de que você aprendeu a arte de ir para a igreja. Preste atenção na sua aproximação de Deus, preste atenção na sua afirmação para Deus e preste atenção na sua atitude diante de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo alerta da Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos instrui, ó Pai, não somente a viver uma religiosidade qualquer, mas de fato a ter o nosso coração diante do Senhor para ser moldado por Ti, para que as nossas motivações, ó Deus, sejam corretas, verdadeiras, sejam movidas pela graça do Senhor. Ó Deus, dá-nos um coração assim, sincero na Tua presença. Dá-nos um coração constante, fiel diante de Ti. Ó Pai, aqueles compromissos que nós fizemos um dia e não cumprimos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe, mas levante-os, ó Deus, novamente em nosso coração, para que então possamos cumpri-los, ó Pai. Dá-nos direção, dá-nos ânimo, dá-nos a energia que vem do Teu Espírito, ó Pai, sobre nós. E para que, fazendo assim, ó Deus, estejamos diante da Tua presença de uma forma que verdadeiramente Te agrada e Te honra. Ó Deus, nos abençoe assim. É a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, e que o ensino e as consolações do Santo Espírito esteja com o povo do Senhor aqui e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.